Porque aquela fala de Josué ao povo de Deus que estava para herdar, já estava na terra prometida, já tinha recebido a vitória, pode ecoar e como pode ser feita uma analogia para nós hoje. Essa afirmação, ela ecoa para nós hoje porque a influência dos 7 montes da sociedade, ela se dá por meio de pessoas, principalmente pelas pessoas que estão no alto posto. E os comandos e a influência dessas autoridades, desses líderes que exercem governo sobre nós, o povo, influenciam diretamente as nossas escolhas, o nosso olhar, a nossa forma de enxergar Deus, o mundo, o próximo e a nós mesmos. Estamos falando de identidade, estamos falando da maneira como nos manifestamos e nos comportamos no mundo, como nos expressamos, e isso é resultado também de todo um meio que nos influencia. O primeiro monte que nós vamos ver, então nós vamos entender por que Josué fez aquela observação. Ei, Deus é Deus zeloso. E vocês têm um ranço dos deuses, dos povos que passaram por vocês, que vocês acabaram adorando. Vocês têm certeza que vocês querem dizer que vão servir ao Senhor? Um estilo de vida vai ser dado a vocês. E é claro que é maravilhoso servir ao Senhor. Eu não estou colocando dificuldade, eu estou abrindo os seus olhos para saber o que implica seguir ao Senhor. Porque o primeiro monte, veja, a nossa ótica agora nos montes da sociedade vai estar em eles sob a influência do sistema do mundo manipulado pela maquinação de Satanás, pela influência do mal. O mundo mesmo, sem a influência de Deus. O primeiro monte que nós vamos ver é o monte da religião. Para nós, estudiosos da palavra, ou que queremos ser melhores cristãos, ou talvez você seja um discípulo de Cristo, já segue ele há um tempo e está estudando a palavra de Deus para se tornar mais parecido com ele, nós temos que tomar um cuidado. E se você também é um novo cristão e teve já algumas experiências religiosas, eu quero te atentar para você ver como é sutil a forma como os montes trazem influência e podem nos enganar. Com a ausência da verdade neles, com a ausência do propósito do céu neles, sem eles manifestarem o céu na terra, só manifestando o sistema deste mundo. A religião, ela manifesta o que os povos antigos manifestavam e revelavam através deste monte. Desde a mitologia grega, dos estudos feitos, o monte da religião é um monte onde você vê guerra de deuses. O que simboliza isso? A guerra dos deuses na mitologia. É a guerra entre autoridades. A guerra de querer manifestar mais conhecimento que o outro. A guerra de querer mostrar mais poder que o outro. Quando uma pessoa ela faz questão de querer dizer: eu sou ungido, você vai por meio de Deus só através de mim. Isto é uma manifestação deturpada dentro do monte da influência chamada religião. Existe só um que é o caminho, só um que é a verdade, só um que traz vida e ele tem nome, é Jesus Cristo. Você só vai até o céu, até o Pai, só recebe salvação por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem na terra, a não ser Jesus, foi ou é hábil de ser o teu conector até
Deus. Então, a batalha de deuses, a batalha entre os cultos, você já viu isso? Qual denominação é melhor? Qual denominação fala a verdade? Do que eu estou falando? Dos nomes que os homens dão às denominações religiosas que eles chamam de igreja. Isto não é a igreja. A igreja são as pessoas que estão nela inseridas. Isso se chama religião. Faz parte. A palavra religião, na sua etimologia, significa religar. Significa religar. No sentido mais puro dela, ela deveria ligar ao homem a Deus. Ela deveria exercer o ministério da reconciliação, que está ali em 2 Coríntios 5. Mas ela não faz isso. A religião também, quando você estuda a palavra religião, você vai ver que é um conjunto de manifestações físicas cerimoniais, visíveis, para mostrar a vida piedosa das pessoas. Não. Deus, atualmente, neste tempo que se chama hoje, estamos no ano de 2023, gravando essas aulas, Deus olha o coração. Neste século que estamos inseridos, Deus está olhando diretamente o teu coração e não a aparência cerimonial. Você pode até fazer coisas boas, mas a intenção, a motivação que te move, o que te move é o lugar, o interior do seu coração, é o lugar onde Deus está de olho. Vamos ver quais aspectos encontramos no monte da religião sem ele estar redimido. Ele debaixo da influência do mal. Nós vemos a guerra por poder e status religioso. Será que você já viu isso em algum lugar chamado templo? Uma guerra por status religioso dentro de departamentos ou de uma igreja denominacional contra outra. Ou as igrejas querendo funcionar de maneira isolada porque elas acham que aquele líder, cada líder de cada lugar, acha que a revelação que ele tem é suficiente para aquele povo e aquilo é um fim em si mesmo. Isso está errado. A Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus, ele o deu para a igreja e distribuiu no seu corpo, o corpo de Cristo no singular. Culto e submissão demasiada a homens. Culto e submissão demasiada a homens. Em vários lugares que eu vou, isso me incomoda um pouco. Quando um homem ou uma mulher de Deus chegam, eles se tornaram famosos na mídia, e vamos falar sobre a mídia, porque eles são conhecidos entre o povo, porque realmente eles carregam algo especial de Deus. Essas pessoas são aplaudidas, ovacionadas, elogiadas e é criado todo um altar ao redor delas e elas precisam viver como se elas fossem verdadeiros popstar secular. Elas precisam de segurança, elas precisam estar num lugar separado e isso tem a ver com aquela fala de Josué para o povo. Vocês têm certeza que vocês querem servir a Deus? Que vocês não vão criar deuses para si? Abram mão dos deuses que vocês têm. E vemos muitos deuses e muitas formas de culto que não é a Deus, é a coisas, é a um determinado status dentro de um monte chamado religião. O que encontramos no monte da religião? Abuso de autoridade. E pare de pensar que o monte da religião que eu estou falando é uma igreja denominacional só. Não, ela é uma manifestação de um altar da sociedade. Lembre, todas as nações têm este monte. Olha que interessante. A palavra cultura de uma nação vem da palavra culto. A cultura de uma nação é estabelecida
por aquilo que aquela nação cultua. Aonde a cultura de uma nação, ela é manifesta, aonde estão os olhos, aonde está vidrado os olhos daquela nação, ao ponto dela manifestar aquilo. Então a palavra cultura de uma nação vem da palavra culto. O que você cultua na sua nação? O que é cultuado na nação que você está inserido? Então você sabe qual é o Deus, com letra minúscula, que rege essa nação. A sua nação se move por dinheiro? A sua nação se move por pessoas? A sua nação se move em volta de um líder, de um presidente, de um chefe de estado? O lugar onde você está inserido mais se move por uma liderança? Então, o abuso da autoridade, tirando Deus do centro e colocando um homem, uma mulher, um nome, uma personalidade. Uma falsa espiritualidade escondida em discurso e atos cerimoniais. Lembra que a palavra religião significa aparência cerimonial das coisas. O que a religião ensina, o que ela doutrina? Ela coloca para você, embora nós enfatizamos neste curso, deixamos bem claro que é o pecado que te afasta de Deus. Por quê? Deus vai te chamar para perto nas próximas aulas, perto num nível que você vai se ver capaz de andar como Cristo na terra. A religião, ela não te aproxima de Deus, ela não faz você se sentir participante do corpo de Cristo. Ela te afasta de Deus por meio do medo e da culpa e da condenação, e te controla falando assim: alguns poucos sábios eruditos religiosos no nosso meio, nós somos santos, ungidos, separados por Deus. E você nos sujeite para tentar atingir o nosso nível de santidade. Este é o engano da religião. A religião vai te colocar culpa, vai te colocar um mediador que não é Jesus Cristo. A religião, ela gosta de construir, olha lá Babel se manifestando no meio religioso, grandes construções, monumentos, e dizer: eu construí, foi para Deus que eu construí. Nós não podemos julgar o coração de ninguém, mas cuidado com o que você constrói, para que você constrói, para quem realmente você está construindo, o porquê você está construindo e o que te motiva. Então é proibido ter grandes prédios onde se concentram cristãos para adorar a Deus? Definitivamente não. Mas o que está por detrás daquela construção e tudo que envolve a construção de um templo autoexaltado, isto deve ser averiguado diante de Deus. A adoração a falsos deuses e a abominações, como por exemplo, animais e pessoas mortas. Talvez você não esteja inserido numa religião onde se adora animais e pessoas mortas, mas muitas religiões, e tem religiões denominadas cristãs, adoram pessoas, chamam seres humanos que seguiram o exemplo de Cristo, de santos, fazem estátuas dessas pessoas, dão o nome dessas pessoas para estátuas e se prostram diante delas. Tem corpos de pessoas que foram mumificados e são guardados e são adorados. Isso se chama idolatria. Estão idolatrando pessoas que estão mortas. Estão mortas. Jesus, eu vou te lembrar, mas Jesus também morreu. Eu quero te lembrar que o Jesus Cristo que morreu na cruz pediu para nós lembrarmos dele crucificado. E ele saiu dessa terra, não foi enterrado não. Lá no livro de Atos dos Apóstolos mostra que Jesus foi elevado ao céu em vida. Pertencemos a um Deus ressurreto.
que enquanto esteve em carne, para cumprir e para devolver a nós dignidade, ele foi ressurreto. Jesus tem um corpo glorificado, ele é um homem sim, com corpo glorificado, e ele foi revelado para nós como Filho de Deus. Para concluirmos essa aula, eu vou falar mais 4 adjetivos que vemos. O excesso de conhecimento distorcido da verdade, ao invés desse conhecimento libertar, ele te aprisiona. Pessoas que usam passagens bíblicas para aprisionar você. Pessoas que usam um pequeno contexto da Bíblia, sem ser o contexto inteiro dela, para aprisionar você e te colocar a condenação. Por isso é tão importante você buscar por si só o conhecimento da palavra e pedir, lembra, para o Espírito Santo te revelar a palavra de Deus. Ensinos que doutrinam uma submissão alienante, onde pensar a respeito do que lhe é imposto é pecado. Eu não posso ficar colocando em descrédito isso que fulano falou. Ele é meu líder, ele é minha autoridade. Não, ele nunca vai falar algo errado para mim. O seu Senhor se chama Jesus Cristo e o seu Deus está no céu. E ele dá testemunho do poder dele por meio do Espírito Santo em você. Tudo que te falarem, procure confirmação na palavra. Não se submeta a um ser humano, nem a uma liderança que não se move pelo amor. O amor é uma chave. Nós vemos a hipocrisia e nós vamos ler sobre ela. Exigir de você sem se sujeitar àquilo que foi exigido. De onde se originam as ideologias e os enganos doutrinários através de seu culto? Por que as igrejas, entre aspas, denominacionais, as várias religiões que se chamam cristãs, não concordam entre si? A Bíblia não é a mesma, o Deus não é o mesmo, o Senhor não é o mesmo, o Espírito não é o mesmo. Vaidade, arrogância. Eles não falam a mesma língua. Lembra lá de Babel? Eles não estão falando a mesma língua. Tem como isso mudar? Tem. A religião pode te escravizar. Cuidado quando o que é pedido de você é trabalho, dinheiro, matéria. Eu quero que você trabalhe para mim. Eu quero que você me sirva. Eu quero que você sirva esse lugar. Eu quero que você dê todo o seu dinheiro. Nós vamos falar com calma sobre isso na próxima aula. Eu quero que você sirva, senão você não está servindo a Deus. Existe um equilíbrio, uma linha muito tênue entre servir a Deus e se tornar escravos de homens. Vamos dar continuidade na próxima aula neste assunto. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.